Hoje a Ana Freitas traz para a gente detalhes de uma pesquisa que vê o mercado, o consumo ligado à sustentabilidade. O pessoal está preocupado, Ana? Conta para a gente. Bom dia. Bom dia, Barão. Bom dia, Roberto, Bom aos ouvintes dia. do Band News Station. Teoricamente, sim, estamos consumidores preocupados com essas questões de sustentabilidade, responsabilidade social, governança, né? Controle ali interno das empresas, as tais das questões ESG. Mas e na prática, né? É isso que essa pesquisa sobre a qual eu vou falar hoje mostra como é que isso acontece na prática, pelo menos de acordo com essa pesquisa feita pela Mosaic Lab, que é uma empresa de pesquisas da Gouveia Ecosystem, e pelo Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, IDV. A íntegra dessa pesquisa vai ser divulgada na semana que vem, durante o Latam Retail Show, que é o maior evento B2B de varejo e consumo da América Latina. Começa terça e vai até quinta que vem. Mas já trouxeram aí, enfim, alguns insights dessa pesquisa, né, sobre o que o consumidor pensa. No ranking geral dessa pesquisa aí, considerando, quer dizer, todo mundo que foi entrevistado, o tema mais importante quando se fala em ESG são as questões voltadas à sustentabilidade, desmatamento, combate ao desmatamento, né, claro, melhor dizendo, incentivos ao reflorestamento, por exemplo. Mais da metade dos entrevistados declarou que estaria disposto, as pessoas estariam dispostas a pagar mais entre 5% e 20% mais até no valor de produtos que tem, ou serviços, né, que tem aí alguma manifestação, algum caráter de ação efetiva de ESG, especialmente de sustentabilidade. Mas essa pesquisa mostra um dado curioso, que é a diferença entre as classes sociais. Quando a gente fala, divide aí, né, eu falei primeiro o dado de todo mundo, agora dividindo em classes sociais, quando a gente considera, por exemplo, a classe A, 35% dizem conhecer bem o tema ESG, 52% dizem conhecer pouco, 15% desconhecem o assunto. Quer dizer, 33% é um índice grande, né, das pessoas de classe social mais elevada. Indo para a classe B, 13% dizem conhecer bem o tema, 55% dizem saber pouco e 32% dizem que não sabem nada sobre isso. E quando a gente vai para a classe C, pessoas com renda mais baixa, 47%, quer dizer, quase metade, dizem que não sabem nada sobre o assunto. Os que sabem um pouco são 45%, perto aí, né? E 8% dizem que conhecem, pouquíssimas pessoas, 8% só dizem que conhecem bastante o conceito. Quer dizer, no caso da classe C, no caso das classes mais baixas, as pessoas até dizem que se importam com responsabilidade social, com questão de trabalho escravo, por exemplo, né, que foi muito pauta de empresas de moda ultimamente, nos últimos anos, né, vieram à tona pelo menos escândalos nesse sentido, pagamento de salário justo, eles valorizam empresas que mostram que estão valorizando seus funcionários, incluindo também pessoas, colaboradores, nessa questão de diversidade toda, mas na prática pouca gente ainda sabe de fato o que são essas ações ESG. O que leva a gente a concluir o básico, né, gente? Uma coisa é o discurso, outra coisa é a intenção e outra coisa é a prática. Muita gente também não está ligada nessas questões porque não tem dinheiro para acessar produtos que têm algum benefício aí ligado às ações ESG, e isso é especialmente quando a gente fala das classes de renda mais baixa. Por isso que a gente vê essa diferença nos números, né, Iana, entre as classes A, B e C, até de entender o que é ESG, práticas mais sustentáveis. E aí também tem um número, né, que chama muita atenção, né, a maior parte dos entrevistados, 85%, dizendo que sim, tá, me interesso por sustentabilidade, mas no dia a dia não realizo atitudes de consumo que acabem contribuindo positivamente para o planeta. A ação está bem distante. Exato. Sabe que a gente, durante o Latam Retail Show, a Mercado e Consumo vai lançar uma revista impressa, analógica, e a gente tem nessa revista uma entrevista com a Kate Anketell. A Kate Anketell é uma grande futurista do varejo, digamos assim, né? Ela é britânica, é de uma consultoria chamada GDR, ela é fundadora e CEO dessa consultoria. E na revista ela deu uma entrevista pra gente muito bacana, e eu vou detalhar isso aqui na semana que vem, um pouco mais da entrevista dela, que ela fala muito sobre essa geração mais jovem, né? Ela fala que os jovens estão muito ligados no tema, mas ainda assim a gente vê justamente esses jovens comprando produto de qualidade duvidosa, especialmente quando a gente fala de moda, né? Não ligando muito para essa questão, quer dizer, ligam na teoria, mas na prática, se tem um produto baratinho, uma blusa baratinha que vem da China, que vem importada por um preço camarada, eles acabam indo para esse lado. Eles têm ética, sim, ela diz isso, né? Eles têm essa questão ética, essa consciência ética, mas não necessariamente conhecimento para entender as implicações que as ações deles de hoje, os jovens, né,
vão ter no futuro, quando a gente fala exatamente da compra, por exemplo, de itens mais baratos. Então, eles acabam lançando mão dessas alternativas, porque são soluções mais rápidas, mais baratas, que eles podem pagar, e porque a preocupação deles é muito mais ainda teórica, muitas vezes, do que prática de fato. Enfim, um assunto que está na pauta, né? Porque a gente está falando muito dessa questão de importação de produtos chineses e tudo mais, mas não só. A gente está falando de produtos também, quando a gente fala de ética, responsabilidade social, governança, a gente está falando de qualquer tipo de produto ou serviço, né? Mas é isso, na cabeça as pessoas têm muito claro que isso é um valor importante, mas na prática, seja por desconhecimento, seja por falta de dinheiro no bolso mesmo, a decisão acaba sendo impactada mais pelo bolso, no fim das contas. Esse assunto aqui nos Estados Unidos está pegando muito, né? E as empresas que dizem que têm esse tipo de responsabilidade fazem propaganda, à torta direito. O problema é que, de vez em quando, uma dessas empresas é pega na contramão, né? Se identifica ali que não é... A gente estava falando do discurso, né, do consumidor, tem também esse discurso das empresas que muitas vezes não são tão bonitinhas assim, tão perfeitas como dizem. E aí imagino que a credibilidade vá para o espaço, né, Ayana? Seja aqui ou seja aí. Exato. Aqui também, viu, Barão? A gente teve situações recentes, né, alguns casos recentes de empresas que acabaram sendo descobertas, digamos assim, quando a gente falava muito antes do greenwashing, né, que era a questão de falar que um produto é ambientalmente responsável, mas na verdade não é tanto assim, né, dar aquela lavagem no marketing para parecer que justamente para usar isso como argumento de venda, né. E hoje isso o washing se aplica a outras questões também, por exemplo, a forma de contratação, abre um processo seletivo de repente para contratar gente diversa, só que é gente diversa para um nível hierárquico menor, não abre processo de contratação para níveis hierárquicos maiores, por exemplo. Então, diversidade até que ponto, né? As pessoas estão muito mais ligadas nisso e sim, também tem esse boicote, às vezes, das marcas que elas percebem que não estão sendo... às vezes até tentam ser claras, né? Tentam ser transparentes, mas não estão sendo sinceras, digamos assim, no fim das contas, né? Mas sempre esbarrando nessa questão, como a gente comentou, do custo-benefício, que para o consumidor, especialmente em termos de inflação, em termos de crise econômica, como a que a gente vive hoje, acaba sempre pesando, né? Um desafio para as empresas também é tornar não só essas ações mais transparentes, mais claras e reais, mas também mais acessíveis para o bolso de todos os consumidores, né?